E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Cara, eu tava dando uma olhada nos preços das placas de vídeos na Amazon e eu fiquei completamente triste, cara. Mesmo com a nova geração das 50, 70, 50, 80, 50, 90, as placas de vídeos anteriores simplesmente não baixaram de preço. Placas de vídeo que na época que elas saíram tinham um preço muito mais convidativo, hoje estão completamente fora de cogitação. Independente de quem for a culpa, nós, consumidores, somos os que mais nos ferramos. Porém, eu venho propor para você que está assistindo esse vídeo reflexão a respeito de compras e consumismo, etc. Porque, por exemplo, eu tava pensando muito em comprar uma 3060, cara. Uma 3060 de 12 GB, que ia super me beneficiar em comparação à minha placa de vídeo atual, que já é um pouco limitada. Uma 3060 não é nem de longe uma placa high-end, nem a última geração, nem nada do gênero, mas ainda assim uma placa de vídeo excelente. Mas eu fiquei pensando, cara, eu acabei de comprar minha placa de vídeo. Eu comprei a minha placa de vídeo, acho que foi em dezembro, então tipo, ela tem pouquíssimos meses de uso. E aí eu fiquei pensando também, assim que saiu o The Last of Us Parte 2 para PC, que saiu bem recentemente, eu vi gente testando uma RX 580 e o jogo no alto com o frame gen do DLSS chegando a 50 frames por segundo. Corajoso, fiel e heróico. E aí eu fui de encontro com um questionamento sobre o que eu preciso e o que eu quero comprar, porque não necessariamente aquilo que você quer comprar é aquilo que você precisa. Veja bem, não me entenda mal, eu não vou ser hipócrita. Se eu tivesse dinheiro sobrando, coisa que eu não tenho, eu provavelmente compraria uma 3060 sem peso na consciência. Mas, uma vez que a gente vive no Brasil e a gente tem um salário mínimo que não dá pra comprar nada, a gente se endividar, sendo que a gente já tem algo que vai suprir aquilo que a gente quer, é completamente desnecessário. Oi, tudo bom? Quer participar do vídeo? Não. Enfim, porque veja bem, os tipos de jogos que eu jogo são mais os jogos de campanha. Por exemplo, um God of War, um Resident Evil 4 Remake, e todos esses jogos eu consigo jogar eles super bem na minha placa de vídeo atual, ali no alto com seus 60 frames. E eu sou de uma época que viver com 30 frames por segundo era algo super normal. Na realidade, eu sou de uma época que a gente nem contava os frames por segundo que a gente tinha. E a gente vive com essa mentalidade consumista que a gente tem que ter 200, 300, 500 frames por segundo. Estão completamente fora da caixinha para quem vive com um salário de R$1.500 por mês. E aí eu fiquei pensando sobre os gatilhos que geram esses pensamentos consumistas. Não me entenda mal, eu não sou contra o capitalismo ou qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário. Porém, é muito mais acerca da nossa mentalidade consumista. Essa mentalidade da gente ter coisas que a gente não precisa, sendo que o que a gente tem já supre aquilo que a gente quer. Pois veja bem, o que vai causar esse tipo de gatilho? Por exemplo, você mostrar para as pessoas que você pode ter uma placa de vídeo high-end, mas para quê? Sendo que as pessoas não vão pagar aquilo que você está comprando. Pensa bem nisso. Pode pensar sobre, eu preciso de uma placa de vídeo nova e melhor para me sentir mais atualizado em acerca dos jogos que estão lançando atualmente. Mas, de novo, para quê? A placa de vídeo que você tem provavelmente já joga os jogos que você tem. A não ser que você não tenha nenhum. Aí tudo bem, sair do 0 para 1, show de bola. Porém, eu vejo que também tem um grande problema acerca do espírito de porco do brasileiro. Muito provavelmente isso afeta todo mundo, não só o brasileiro. Mas eu sou brasileiro, vivo no Brasil, então vou falar da gente. A gente tem um espírito de porco de sempre criticar aquilo que o coleguinha tem, mesmo que aquilo que o coleguinha tenha seja algo que a gente não necessariamente tem. Exemplo, o cara sai de uma fonte de 200 watts chaveada, aquelas prateadas horríveis, e aí o cara compra uma fonte de 600 watts selo 80 plus white, e aí vem um infeliz e diz que aquela fonte não presta, que é uma bomba. Aí o infeliz fala, não, a fonte ruim porque ela não é modular, ela não presta porque não é Corsair, ou seja lá qual for. Situações que a gente dá de encontro no nosso dia a dia ocorrem com tudo. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas trocam de iPhone mais do que trocam de cueca. Todo santo ano a pessoa compra o último iPhone, sendo que ela tem um iPhone do ano passado, que supre completamente tudo aquilo que ela precisa, às vezes até mais do que o que ela precisa. E isso é que afeta a nossa mente. Essas coisas de que, aquilo que eu tenho nunca presta. Eu sempre tenho que ter aquilo que é melhor. E, na realidade, aquilo que é melhor custa mais caro, cara. E não necessariamente o que é mais caro você vai poder pagar. Ou, pior ainda, você pode até poder pagar, poder se endividar, porque brasileiro parcela tudo. Porém, talvez quando surgir uma situação de emergência, você vai sentir falta daquele dinheiro que você investiu em algo que talvez não necessariamente é algo que você precisa. Você tem uma placa de vídeo, cara, que não é high-end, mas que roda os jogos que você gosta, os jogos que você quer. Não se sinta mal porque o seu coleguinha tem uma fonte ou uma placa de vídeo melhor, ou seja lá o que. Porque muito provavelmente a que você tem já supre completamente as suas necessidades. E talvez você esteja agindo só pelo impulso consumista de ter aquilo que você acha que é melhor, porém ele
só vai rodar melhor aquilo que você já tem. Porque, por exemplo, a minha placa de vídeo, rufem os tambores, é uma 3050. Lixo! Calma. Mas sempre que eu tô estressado e eu quero jogar um pouquinho de Resident Evil 4 Remake no alto com 50, 60 frames por segundo, ela me rende isso. Então, tipo, poxa, ela se torna uma placa de vídeo legal pra mim. Óbvio que existem outras placas de vídeos mais custo-benefício, a gente pode entrar nessa questão. Porém, na época eu paguei não muito caro nela, então eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter comprado. De novo, eu não vou ser hipócrita. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu compraria uma 3060 até mesmo pros jogos que vão vir ainda, né, com o futuro. Porém, ainda assim, eu ainda acho que eu consigo extrair uma boa vida útil da minha placa de vídeo. Tendo em vista que não necessariamente eu vou jogar todos os lançamentos e principalmente não todos os lançamentos na época em que eles são lançamentos. Muito provavelmente tem jogos que eu só vou jogar depois de um certo tempo. E talvez esse certo tempo já me dá tempos e segurança monetária para realizar aí sim um upgrade que não vai me deixar fudido do dinheiro. Enfim, então é imprescindível você moldar a sua mentalidade para não ser necessariamente completamente consumista. E também das pessoas que estão ao seu redor, cara. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor só querem o seu mal e você acha que elas querem o seu bem, te impulsionando a comprar coisas que você não precisa. Eu já tive amizades assim, se cerca de pessoas boas como as pessoas que estavam no comentário do meu vídeo da montagem do meu PC. Cara, nada me fez tão feliz quanto as pessoas que comentaram no vídeo do meu PC a respeito das próprias conquistas delas, as pessoas que viram a minha felicidade genuína e fizeram perguntas sobre o meu PC e tudo mais, pessoas legais. Em todo lugar sempre vai ter pessoas legais. Óbvio que vai ter muitos lugares que vão ter pessoas ruins, e na realidade elas vão ser a maioria, mas não é porque tem a maioria de algo que você não pode escolher a minoria de algo que seja algo melhor. Enfim, ficou meio bagunçado, mas acho que você entendeu. Enfim, não bote os pés pelas mãos, se concentre em algo que você necessariamente precisa e que você pode pagar, ou que você deva investir, né? Não entre no impulso daquilo que você só quer, porque às vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. E convenhamos, às vezes a gente nem sabe aquilo que a gente quer. E já dizia aquele velho deitado, o ser humano é a ânsia de ter versus o tédio de possuir, e que vai dar tudo certo. Eu não vou comprar 3060, pelo menos não agora. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi proveitoso pra você de alguma maneira, se inscreve. E eu vou fazer um pedido, dá uma olhadinha no meu último vídeo, eu também comento a respeito de filmes, eu fiz um especial a respeito de rock, é um vídeo do qual é bem diferente desse vídeo, eu falo mais devagar, mais íntimo, mais próximo do vídeo, mais próximo do filme e mais próximo de você que tá me assistindo, e acerca de uma lição muito legal que o filme Rock passa. Então, se você tiver um tempinho, dá uma conferida naquele vídeo, eu ficaria muito agradecido. Não se esquece de novo de comentar, de se inscrever, curtir, fazer todo aquele berimbelo que é muito importante pra gente que tá começando aqui no YouTube. E, bom, é isso. Até a próxima e tchau.